por favor, estenda suas mãos para cá. Peço que vocês orem agora pela minha vida, por essa palavra que o Senhor tem para liberar nessa noite, amém? Senhor Jesus, Paizinho, eu me coloco, Senhor, diante da Tua presença. E eu peço, Pai, que o Senhor usa-me. Paizinho, que não saia nada deste lugar que seja meu, mas que tudo que eu fale seja a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, eu creio que uma noite como essa, onde nós nos reunirmos, Senhor Jesus, como irmãos, algo é transformado dentro de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, que assim como diz essa canção, as escamas dos nossos olhos, Senhor Jesus, venham cair e que nós possamos enxergar a Tua face, que nós possamos, Senhor Jesus, enxergar aquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas, que nós venhamos entender o tempo que nós estamos vivendo e o que o Senhor deseja de nós nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para derramar em nós. Nós abrimos, Senhor Jesus, a nossa mente para que o Teu entendimento venha sobre as nossas vidas. Paizinho, eu peço, eu clamo, Pai, que nenhum de nós venhamos sair deste lugar da mesma forma que entramos. Muda, Senhor Jesus, alguma coisinha em nós. Muda, Senhor Jesus, algum detalhe em nós. Transforma, Senhor Jesus, o nosso interior, para que possamos, Senhor Jesus, sair daqui ainda mais parecidos contigo, ainda com mais fome, com mais sede pela Tua presença. Que um culto, Senhor Jesus, não acabe quando nós sairmos daqui, mas que seja somente o início de algo que nós temos para entregar para Ti. Aviva, Senhor Jesus, os nossos corações. Aviva, Senhor Jesus, as nossas vidas. Derrama, Senhor Jesus, a Tua vontade e a Tua soberania sobre nós. Faça, Senhor Jesus, de cada um de nós o Teu plano perfeito. Manifesta, Senhor Jesus, a Tua boa, perfeita, Senhor Jesus, e agradável vontade sobre as nossas vidas, Paizinho, em nome de Jesus. Amém? Boa noite. Boa noite. Melhorou. Pensei que vocês tinham congelado no frio. Gente, eu estava falando uns dias atrás assim que não que seja uma regra, né? Mas eu lembro que quando eu era bem mais novinha, eu amava o calor extremo. Ai, estava perto dos 40 graus, estava uma delícia. Se falasse em frio, batesse um ventinho, já estava tremendo já, né? E as pessoas falavam assim para mim, calma, quando você for ficando mais velha, você vai ver que você vai preferir o frio. Gente, acho que chegou. Tenho certeza que chegou. Eu sei que tem seus poréns, mas hoje eu sou amiga do frio, viu? Amém? Ai, gente, como é prazeroso estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem feito queimar dentro de mim. Eu sei que é uma grande responsabilidade, eu acredito que todo o nervosismo que cada um sente quando vem ministrar a palavra do Senhor, é pela responsabilidade de tentar passar para o outro exatamente aquilo que Ele tem colocado dentro de nós. Que o Senhor me ajude. Não? Poucas pessoas, hein? Poucas pessoas. O Arthur levantou a mão aí. Eu não nasci em berço cristão. O meu marido, ele também não nasceu no berço cristão. Então, o nosso filho,
é o primeiro da primeira geração de filhos com o nosso sangue, que terão os princípios do reino desde os primeiros dias de vida. Talvez você ainda não enxergue 10 gerações à sua frente, mas que a partir de hoje você passe a enxergar gerações de filhos e filhos dos seus filhos, que mais que o seu sangue carregará um legado e que alcançarão vários povos da terra. É isso que eu tenho orado nesse tempo, para que o Pai me ensine a compartilhar com outros filhos dele um pouquinho do que ele tem me falado, amém? Às vezes nós paramos para pensar que se nós tivéssemos nascido em berço cristão, no caso daqueles que não conhecem a Jesus desde pequenininho, que talvez nós estaríamos num lugar diferente. Ah, se eu tivesse conhecido Jesus antes. Ah, se antes de mim, os meus antecessores tivessem conhecido a verdade do céu. Hoje, talvez, eu estaria em outro lugar. Talvez eu estaria vivendo coisas maiores. Talvez eu estaria em águas mais profundas. E a palavra que o Pai traz para nós hoje é: pare de olhar para trás. Pare de olhar para o que você não fez ou pelo que não fizeram antes de você. Comece a olhar para frente e a sonhar com as próximas gerações que sairão de dentro de você. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Gênesis 1. Versículo 27. Amém? Diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeita-a e domina sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se mova sobre a terra. Amém? Esse versículo para mim é um dos mais incríveis assim que tem na Bíblia, é um dos meus prediletos. Porque eu fico pensando que Deus, ele é um cara criativo demais. Ele é um artista nato, né? Ninguém faz coisas mais bonitas do que ele. Ninguém tem uma criatividade melhor que a dele. Olha quantas coisas ele criou. Olha quantos tipos de planta, quanto tipo de animal, quanto até as nuvens, cada uma no seu formato. É muita criatividade. Às vezes a gente vai fazer uma coisinha boba e fica pensando: nossa, como que eu faço isso? Que cor que eu pinto? Às vezes a gente vai fazer um presente, né? Ai, será que eu dobro assim? Será que eu dobro assim? E Deus, ele conseguiu pensar e pensa em tantas coisas, tantas formas. Mas mesmo com toda a sua criatividade, mesmo sendo tão artista, ele poderia nos fazer da forma que ele quisesse. Mas ele fez questão de nos fazer a sua imagem e semelhança. Poxa, ele poderia inventar de qualquer forma. E eu nem consigo imaginar como seria o homem se não fosse da forma que é. Mas ele fez questão. Não, peraí, eu vou fazer alguém, mas que seja igual a mim. Criou Deus a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra.
Sabe o que Deus está falando aqui para nós? Ó, eu fiz você igual a mim. Agora, multiplica e enche a terra. Ou seja, você faz outro igual a mim. Aí esses dois vão fazer mais. Aí vão ser 4 igual a mim. E esses 4 vão multiplicar e vão fazer 8, e 16, e 32. E eu só estou multiplicando por 2, mas ele nem deu um número. Quando Deus, ele fala, multiplicai e enchei a terra. Ele está falando assim, ó, vai, multiplica e enche a terra de pessoas igual a mim. Eu multipliquei um e você multiplica para encher toda uma terra. Por muito tempo eu pensei nesse versículo, e às vezes eu pensava assim, nossa, mas por que Deus quer que eu encha a terra, eu multiplique e encha a terra? Por que Ele quer tanta gente igual a mim, né? Até que o Senhor me disse que é porque Ele está mandando a gente encher e multiplicar a terra de pessoas igual a Ele. Eu fico pensando como nós somos agraciados em ouvir e aprender sobre paternidade aqui. Eu sei que é um dos pontos que nós mais falamos nesse lugar, né? Que nós somos filhos. E eu me lembro de uma ministração do Lucas, uns dias atrás, que ele nos falava como é ser filho. E naqueles dias ali, o Senhor me dava essa palavra, de como é nós sermos pais. E aí eu lembro que ele ministrava uma coisa e eu falava, nossa, Deus me falou isso ao contrário. Nossa, Deus me falou isso ao contrário. E é muito legal porque nós vamos entendendo que o Senhor vai instruindo uns a ensinar como é ser filho. E Ele vai instruindo outros a ensinar como é ser pai. E aí se vê isso se juntando e se completando. Somos filhos dele, sim. Mas nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Fomos feitos para ser o que ele é. E ele é pai. E é por isso que a paternidade, ela está no nosso ser. Ela faz parte da gente. Ela está cravada no nosso DNA. Isso precisa ser uma realidade nas nossas vidas. Quando um homem e uma mulher, eles têm intimidade, daquele momento de intimidade, algo pode ter sido gerado. E essa gestação demora um tempo determinado. E muitas vezes, o corpo, ele quer antecipar o que está sendo gerado em nós. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que nasce antes da hora é prematuro. Pela misericórdia do Senhor, muitas vezes, o prematuro, ele ainda tem vida. Porém, causa situações, circunstâncias desconfortáveis que abalam demais a estrutura, tanto daquele que está gerando, quanto daquele que está nascendo. Permita que amadureça o que Deus gerou dentro de você. Para que quando chegar a hora, não haja desestabilidades. Em Eclesiastes 3, diz que para tudo há uma ocasião certa, e há um tempo certo para cada propósito embaixo do céu. Amém? E aí, se não nasceu prematuro, tem o tempo correto para gestar, chega a hora tão esperada que é o quê? O momento mais agradável é o parto. É agradável? Quem aqui já teve um parto, já presenciou um, já esteve com alguém? Não vamos nem entrar em detalhes, não é mesmo? Mas nós sabemos que é um momento extremamente complicado. Muitas vezes é um momento que traz dor,
É um momento que traz desconforto. Mas, acima de tudo isso, eu acredito que o parto é um momento que traz renúncia. É um momento que a gente renuncia a toda a vaidade, todo o nosso eu. A única coisa que importa é aquilo ali que está prestes a nascer. E ainda que seja um momento nada confortável, todo o tempo de gestação, a gente fica ansiando por esse momento. Mesmo as pessoas que não passaram por alguma experiência, é o primeiro filho, não sei como que vai ser, mas ouve falar por outras pessoas que já passaram como que é a situação. E ainda assim, aquele é o momento de mais anseio. Não vejo a hora de pegar, de sentir nas minhas mãos. Assim é conosco. Quando você se abre para ter intimidade com Deus, ali pode ter sido gerado algo. E o que Deus está gerando em você demora um tempo determinado. Quando chega a hora de pôr para fora, você começa a sentir a pressão, começa a sentir o incômodo, começa a sentir que você precisa renunciar a algumas coisas para que isso saia de você, para que isso se manifeste. Eu te pergunto, qual é o seu posicionamento na hora do parto? Diante de tudo isso, você decide deixar a vontade do Pai se manifestar ou você deixa o medo te dominar? Talvez uma mente egoísta não deixa sair de dentro de você o que Deus gerou em você. Mesmo você sabendo e sentindo o que foi gerado, sabe o que acontece? Quando chega na hora de nascer e você decide não permitir com que isso aconteça, o que acontece? Fale comigo, morte. Talvez você não saiba, mas uma mulher, ela pode se negar a dar luz quando chega a hora. Mesmo com todo o corpo dela tentando fazer com que aquele bebê saia, se ela se negar e aguentar, ele não nasce e morre. E isso acontece muito mais vezes do que você pode imaginar. Às vezes, no momento que você se sente tão pressionado, meu Deus, agora é a hora de colocar para fora aquilo que o Senhor tem gerado dentro de mim. Muitas mulheres, na hora dos seus partos, diante de toda aquela pressão, de todo aquele medo por não saber o que vai acontecer, elas falam, não, eu não quero. Não, mas tem que nascer, não, eu me nego. E, infelizmente, aquela vida é perdida. Será que tem algo aí te incomodando? Será que tem algo aí querendo manifestar e você está deixando a hora passar? Talvez por medo, talvez por não saber como que vai ser. Talvez por não querer renunciar às vaidades para que essa manifestação aconteça, para que esse nascimento aconteça. Será que você tem se negado e tem falado, não, ainda não está na hora? E quantas coisas você tem deixado morrer? Por estar deixando o tempo passar. Muitas vezes, mais do que deixar morrer, você tem abortado o que Deus tem gerado em você. Para mim, essa palavra, aborto, é muito forte. Eu acho que é mais forte ainda do que quando você fala em assassinato. Porque quando você fala que você matou uma pessoa de igual, existe N situações. Quem é o culpado, quem não é o culpado, tem motivos, por que foi, enfim.
Mas quando a gente fala de aborto, a gente fala de uma decisão de somente um lado. Não que em todo assassinato, as duas pessoas teve reação naquela situação. Mas quando a gente fala de aborto, com certeza, não teve reação dos dois lados. A palavra aborto, ela significa descontinuação dolorosa, da qual resulta a morte. O que não obteve sucesso. Trabalho imperfeito, defeituoso. Qual a importância do que Deus tem gerado dentro de você nesses dias? Qual a importância você tem dado para aquilo que Deus tem gerado dentro de você nesses dias? Se você tem relacionamento, se você tem intimidade, com certeza o Senhor tem gerado coisas dentro de você. O que você tem feito com o que Deus tem colocado em você? Gostaria que a gente falasse agora um pouquinho de uma outra forma de paternidade. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Efésios 1:5. Amém? Efésios 1:5 diz assim: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Amém? Tem uma outra versão que diz assim: Deus já havia resolvido que nos adotaria como seus filhos, por meio de Cristo Jesus, pois este era o seu prazer e a sua vontade. O que eu falei lá no começo? Que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Adoção, ela é uma palavra que tem feito o meu coração transbordar nesses dias. É algo que realmente queima muito dentro de mim. Com tanto amor e por um preço imensurável, nós fomos feitos filhos. E é com esse amor que nós fomos salvos, curados, tratados, restituídos, que nós fomos transformados. A adoção, ela é resposta para a vida das pessoas. Ela é resposta para um órfão de pai, para um órfão de amor, para um órfão de um colo, para um órfão de abraço, para um órfão de cuidado. A adoção cura. A adoção traz o entendimento da importância da vida. A adoção, ela traz o direcionamento para onde nós devemos ir. E isso é a imagem e a semelhança do amor do Pai impressa em nós. Porque nós somos feitos, o quê? A sua imagem e semelhança. Porque nós somos iguais a Ele. Assim como nós fomos adotados, que sejamos também adotantes. Cada um dentro do que Deus determinou como chamado. Que a orfandade acabe aonde quer que nós cheguemos. Que onde nós pisarmos, sejamos adotantes do céu, porque a paternidade ela foi impressa em nós, lá na criação, quando Ele nos fez igual a Ele.
Sabe que onde a gente chegar, as pessoas que são órfãos de amor, encontrem a resposta em nós. As pessoas que são órfãos de abraço, que encontrem a resposta em nós. As pessoas que são órfãos de um colo, que encontrem a resposta em nós. A paternidade, ela faz parte do nosso ser. Sabe por que Deus fez o homem do pó da terra? Porque a terra é um lugar de plantação. E eu creio que é chegada a hora de nós entregarmos a colheita para o Senhor. E isso será feito através da paternidade na vida das pessoas. Mas nós só vamos entregar essa colheita para Deus quando nós começarmos a sonhar com as próximas gerações. Quando nós renunciarmos a nós mesmos para gerar filhos para o reino. Quando isso for a nossa prioridade e não somente uma das opções. Eu creio que é dessa forma que Deus governa nações, de geração em geração. Esse é o sonho de Deus. Que tenhamos um pensamento geracional e não somente com o hoje. Por muitos anos, eu venho dizendo que eu fui chamada para falar sobre sonhos e sobre restituição de sonhos. É algo que queima dentro de mim. Mas hoje eu tenho entendido que eu fui chamada para falar dos sonhos de Deus. E para restituir os sonhos de Deus que foram perdidos dentro das pessoas. Talvez o sonho de Deus de te fazer pai de muitos, mãe de muitos, talvez isso foi perdido. Mas que nessa noite, o seu amor por pessoas se expanda de uma forma que o seu maior desejo seja cuidar. Seja gerar pessoas conforme a imagem e a semelhança dele. E através do seu legado, impresso em outros, o Senhor continue governando nações. De geração em geração. E isso não tem nada a ver conosco. Mas porque você é igual a Ele, você gera outros igual a Ele, que geram outros igual a Ele, que geram outros igual a Ele, que geram outros igual a Ele. E o reinado é sempre dele. Gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia em Gênesis 18. Versículo 23. Amém? Diz assim: E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também? Não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo e o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura dos 50 justos faltar 5, o Senhor vai destruir toda a cidade por causa dos 5 que faltam? E disse o Senhor: Eu não destruirei a cidade, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar e disse:
se porventura se acharem ali 40. E disse: eu não farei, por amor aos 40. Disse mais: ora, não se ire, ó Senhor, se eu ainda falar, se porventura achar ali 30. O Senhor respondeu: eu não farei, se ali eu achar 30. E disse: eis que agora eu me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E ele disse: eu não destruirei, por amor aos 20. Disse mais: ora, não se ire, Senhor, que ainda só mais uma vez eu te falo, se porventura se achar ali 10. E disse: eu não destruirei, por amor dos 10. E retirou-se do Senhor. Quando acabou de falar a Abraão, Abraão tornou-se ao seu lugar. Amém? Abraão, nesse momento, está tendo uma conversa ali com o Senhor, e o Senhor está falando que ele vai destruir Sodoma. E Abraão questiona: mas Deus, e se tiver alguém naquele lugar ali que te ama? Deus fala: se tiver 50, eu não destruo. E aí ele vai diminuindo: Deus, mas e se for 45? E se for 30? E se for 20? E se for 10? E eu penso que se essa conversa continuasse, ainda que tivesse só um naquele lugar, Deus falaria: por amor de um, eu não destruiria. Mas vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Vai lá no 19, no versículo 12. E aí naquela cidade mora Ló com a sua família. E Deus manda 2 anjos ali naquela cidade para avisar Ló que aquela cidade será destruída, mas que ele tem a oportunidade de sair dela antes. No capítulo 19, versículo 12, diz assim: então disseram aqueles homens a Ló: tens mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quanto tens nessa cidade, tira-os fora desse lugar, porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levanta, sai desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. E ele foi tido por um zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na justiça dessa cidade. Amém? Deus mandou 2 anjos naquele lugar para avisar a Ló que Sodoma ia ser destruída. Eu acho muito interessante quando, no comecinho do versículo 12, fala assim: então disseram aqueles homens: tens alguém mais aqui? Tipo assim, tem alguém seu nesse lugar? Se tiver, vai lá chamar. Quantos homens intercederam por Ló? Quantos homens, um pouquinho antes, perguntou: Deus, mas se tiver 50? Se tiver 40? Se tiver 30? Penso que por causa de uma intercessão, por causa da intercessão de uma só pessoa, gerações foram salvas. Abraão, ele intercedeu naquele momento, mas quando Deus libera algo sobre a sua vida, todos aqueles que foram gerados de você recebem junto aquilo que você está recebendo. Não tem como alcançar só o pai, mas Ló, pega as suas filhas, pega os seus genros, pega a sua esposa, pega todos que te pertencem nesse lugar. Todos serão salvos por causa de você. Não tinha como Deus tirar dali só Ló. A palavra que ele seria salvo poderia ter sido liberada somente para ele.
Mas como Deus é um Deus de paternidade, e Ele liberou sobre Ló a paternidade, pois ele gerou filhos, Deus falou: todos aqueles que foram gerados de Ló também serão salvos junto com ele. Gostaria que nós abríssemos a Bíblia lá em Números, capítulo 1. É muito doido, eu não sei vocês qual livro da Bíblia vocês mais gostam de ler, mas Números era um dos últimos lá no meu favoritos. Porque antes de Deus começar a me ministrar sobre essa questão de paternidade, eu falava: Deus, mas por que tanto detalhe de quem é filho de quem é pai de quem gerou quem, de quem veio da família de quem? Nossa, a gente perde um tempão. Na minha cabeça, eu perdi um tempão lendo isso daqui, enquanto eu poderia estar lendo as coisas mais tops que tem na Bíblia. A questão é que quando você vai entendendo o que Deus tem gerado no seu coração, aquilo que talvez não era o que os seus olhos admiravam, passa a queimar dentro de você. Porque a vontade dele vai se estabelecendo e as suas vontades vai se retirando. E isso é de forma natural. E hoje eu posso dizer que Números é um dos meus livros prediletos na Bíblia. Eu acho muito legal que a riqueza de detalhes de Deus. E aí eu não vou ler todos, né? Porque é imenso aqui, mas uma das coisas que mais me chama a atenção é o filho de. Filho de. Fulano, filho de Ciclano. Fulano, filho de Ciclano. Fulano, filho de. E aí ele continua. Que gerou. Ou seja, Deus faz questão de citar em cada uma das famílias a paternidade, a paternidade, a paternidade, a paternidade, a paternidade. Nunca acaba ali. No versículo 19 do capítulo 1, diz assim: como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto de Sinai. Eu fico pensando, pensa numa contagem longa. Olha como foi feito. Foram, pois, os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Eu fico imaginando assim, vem primeiro a família do Geiso. Aí vem todos que nasceram de sua casa, todos os seus filhos, cabeça por cabeça, número por número, cada nome. Essa contagem demorou. Pensa só. Mas talvez não teria sido possível se não fosse essa organização do Senhor. Essa instrução muito certa de Deus, de como fazer essa contagem. E aí você vai vendo que mais para baixo vai falando assim: os filhos de Simeão, suas gerações, pelas suas famílias, cabeça por cabeça. Aí vem outra família. E suas gerações, da sua família, cabeça por cabeça, gerações. É muito top. A riqueza de detalhes. Quando começa falando sobre os filhos de alguém, suas gerações, suas famílias, segundo a casa dos seus pais, cabeça por cabeça, isso está falando especificamente de uma dinastia. Nós temos ouvido por muito tempo que Deus é um Deus geracional. E não é tão difícil
se ligar nisso tudo, né? Quando nós lemos um livro como esse. Mas às vezes o que nós não entendemos é que o desejo de Deus é uma dinastia familiar do céu. A palavra dinastia, ela significa sucessão de herdeiros e continuadores. Sabe? Alguém que não para em mim, mas tem alguém que vai continuar aquilo. E não para nele, vai continuar por outro e por outro. E o que eu te pergunto hoje é: quais são os herdeiros dessa terra gerado por você? Quem serão os continuadores que o Pai depositou dentro de você? O que é que o seu útero espiritual está gerando? Porque aonde existe intimidade, aonde existe relacionamento, algo com certeza é gerado. E aí talvez você esteja se perguntando assim, mas dinastia, não é aquele negócio do rei, das rainhas? Como que funciona isso pra gente? Gostaria que nós abríssemos lá em Salmos 47. No versículo 7. Amém? Diz assim: pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com entendimento. Então nós realmente temos uma dinastia, porque nós temos um rei. Amém? Um pouquinho mais para frente, em 145, Salmos ainda 145, versículo 1. Amém? Diz assim: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. É impossível existir uma dinastia que não é geracional. Não seria possível. Não tem como uma dinastia ser somente em uma geração. Ela precisa passar para que ela exista, para que ela seja de verdade. Se ele é rei e você é igual a ele, então você é o quê? Rei. Então todos os que são gerados de você faz parte dessa dinastia familiar. E através de você, o governo de Deus continua alcançando as nações. E tudo isso de geração em geração. Vamos abrir lá em Apocalipse. Capítulo 19. Versículo 16. Amém? Diz assim: e em seu manto e em sua coxa está escrito este nome. Que nome? O quê? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis. Rei dos reis. Rei dos reis. Nós somos igual a ele e nós geramos outros igual a ele. Você faz parte de uma linhagem do céu, herdeiros do amor e da graça. Quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre essa questão de paternidade, família,
do que Deus está gerando, desse nosso útero espiritual, não tem como nós pensarmos em outras pessoas do que em Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. É muito doido o que Deus faz. Porque 3 pessoas que carregam um legado tão grande, que aquilo que fizeram foi tão importante na dinastia familiar do céu, que nós falamos deles até hoje. Eu gostaria que você abrisse em Gênesis 11, no versículo 29. Vamos primeiro saber sobre a paternidade de Abraão. Gênesis 11, 29. Amém? Diz assim: tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e Isca. Ora, Sarai era... O que Sarai era? Mas tanta mulher nesse mundo, justamente Abraão foi casar com uma mulher estéril? Mas que coincidência é essa? Deus, que é um Deus de paternidade, que é um Deus que gera gerações, escolheu Abraão para um propósito e permitiu com que Abraão escolhesse justamente uma mulher estéril. Não é possível. Vamos ver Isaac. Abre lá em Gênesis 25, versículo 21. Diz assim: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era... Poxa, não é possível. Esses caras estão com um dedo muito torto, não é possível um negócio desse. Abraão casou com uma mulher estéril. Aí beleza. Passou por tudo que ele passou, aconteceu tudo o que aconteceu, teve seu filho. Seu filho cresceu, chegou a vez dele de se casar. Por quê? Aconteceu na vida de Abraão aquilo que Deus tinha como promessa na vida dele. Se manifestou. Se manifestou por quê? Pela fé de Abraão. Porque ele permaneceu no quê? Na palavra que Deus deu para ele. Deus disse que ele seria pai. E ele não duvidou do Senhor. Ele continuou crendo naquilo que Deus falou que ele seria. Mesmo contrário a muitas coisas. Mas aí o que as outras pessoas falam é diferente do que está acontecendo dentro da sua vida. Porque quando fala assim, ó, a minha mulher é estéril. Aí não está mais relacionado ao que as outras pessoas estão falando. É algo que está acontecendo aqui, ó, comigo. Mas por sua fé, as promessas de Deus se concretizaram na vida dele. Ele foi pai. Ele teve Isaac. Isaac cresceu. Chegou a sua hora de se casar. Isaac escolheu lá, toda linda. E o que aconteceu? Poxa, ela era estéril. Mas diz que o Senhor ouviu as suas orações. Porque diz que ele orou o quê? Insistentemente. E Deus ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, engravidou. Olha que top. Mas Deus é um Deus de geração. Então não parou em Abraão, não parou em Isaac. Depois de Isaac veio quem? Vamos ver lá, Jacó. Abre lá em Gênesis, capítulo 29, versículo 31.
Amém? Diz assim: vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre. Porém, Raquel era... Ah, não, essa família tem algum problema. Não tem um cara que não escolhe uma mulher que não é estéril? Será isso tudo que é uma grande coincidência? Será que 3 caras com uma paternidade que tocou gerações, que através da sua dinastia familiar, nós falamos deles até hoje, os 3 escolheram mulheres que eram estéreis, sem saber disso, claro. Deus não tem propósito nenhum nisso. Jacó foi pai? Foi? Raquel engravidou? Abraão, Isaque e Jacó, todos casaram com mulheres estéreis. Você acha que isso é uma coincidência? Talvez você fique aí, batendo no peito, dizendo que você tem o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas não faz ideia do que esses caras assumiram, enfrentaram, oraram, permaneceram em fé para que a paternidade e a dinastia familiar deles continuasse. Eles oraram insistentemente, eles clamaram, eles creram na palavra que Deus liberou sobre eles. Olha por quantas coisas eles passaram. Mas olha também quantas gerações já se passaram depois disso. E olha nós aqui falando deles. Sabe o que eles deixaram? Fala assim, ó, legado. O que você está fazendo para deixar o seu legado? Quando está difícil, você começa a clamar, a orar insistentemente? Ou você desiste na primeira circunstância? Na primeira lágrima que alguém que você está cuidando faz você derramar? Ah, esse negócio de paternidade não é para mim, não. Esse negócio de cuidar de vidas não é para mim, não. O Senhor tem muitas pessoas para fazer. Ele não precisa de mim. Mas existiam muitas mulheres. Mas aqui o Senhor escolheu para Abraão, Isaque e Jacó foram mulheres estéreis. Deus não poderia escolher uma mulher que não era estéril? O milagre de Deus ia diminuir por causa disso? Deus seria menor por causa disso? O nosso posicionamento diante das circunstâncias para gerar aquilo que nasce de Deus faz com que o nosso legado seja real. Talvez você ache que não é para você esse negócio de gerar, né? E aquelas mulheres estéreis? Você acha que ela pensou que era para elas gerar? Com tantas que podiam, o Senhor escolhe quem Ele quer. E Ele escolheu você. Talvez você olhe para você e diga, não, eu não posso gerar. Mas o Senhor está dizendo, eu escolho você. Eu poderia escolher quem eu quisesse, mas eu escolho você. Talvez você fale, Deus, mas eu não tenho condições. Aquele ali poderia gerar muito melhor que eu. E Deus diz, mas eu escolho você. Só existe um pequeno detalhe. O Senhor, Ele não abusa de ninguém. Para que seja gerado algo em nós, é preciso que você se entregue a Ele. Porque você quer. Para que tenha intimidade, você precisa desejar. A origem da palavra intimidade é íntimos, interior.
o que é de dentro, profundo, intrínseco, a natureza mais íntima de um ser, o que é presente no âmago, o que instala nas profundezas da alma. Nossa, que doido, né? Às vezes nós falamos de intimidade com uma superficialidade muito grande. Mas intimidade é você entregar todo o seu ser para aquele que você está se relacionando. Intrínseco quer dizer o que é real, o que tem importância, independente da relação com outras coisas. Sabe o que faz isso existir em nós? A dependência de Deus. Talvez você até aqui nunca tinha parado para pensar que você foi chamado para a paternidade. Porque, como eu falei lá no início, nós temos a graça de aprender muito sobre paternidade, principalmente na posição de filho. E isso é extremamente precioso nas nossas vidas. Mas que nessa noite, a realidade de sermos pais, como Ele é Pai, se manifeste sobre nós. Que nós venhamos entender que nós não fomos chamados somente para ser filhos, mas que nós fomos chamados também para ser pais. Que a paternidade seja uma realidade no nosso ser. Lá em Isaías 54, diz assim. Se você não quiser abrir, nem precisa. Diz assim: cante, ó estéril, você nunca teve um filho. Irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher independente do que a que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desposarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhado. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel, seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Gostaria que vocês ficassem de pé, fechassem os seus olhos. Que vem agora sobre as nossas mentes aquilo que o Senhor liberou como palavra sobre a vida de cada um, sobre paternidade, sobre o amor por pessoas, sobre cuidar de vidas. Que essa seja a realidade das nossas vidas. Talvez você tenha falado já assim para o Senhor: Deus, tudo bem, eu quero ser cuidado, mas cuidar eu não quero não. Talvez para você não é tão difícil ser filho, mas quando você pensa em ser pai, aí as coisas começam a complicar um pouquinho, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Não se preocupe. Você foi criado à imagem e à semelhança do Pai. Então você foi gerado para ser pai.
Talvez você olhe para você e pense assim: Deus, mas justo eu? Tantas pessoas por aí, o Senhor escolheu a mim? Assim como talvez aquelas mulheres pensaram: Deus, eles poderiam escolher tantas para se casarem, mas eles escolheram justamente a mim, que sou estéril. Você não precisa entender o porquê. Você só precisa saber que Ele escolheu você. Você precisa entender que através da sua vida, outros como Ele será gerado. E aquilo que você deixa como legado, alcançarão nações e gerações. Talvez daqui muitas gerações, alguém vai estar falando de você. Talvez alguém diga assim: olha, nem sempre a minha vida, nem sempre a minha família foi do Senhor Jesus. Mas há tantas gerações atrás, alguém se rendeu a Cristo. E depois dele, ele formou outra geração, e outra geração, e outra geração de adoradores do Pai. Eu nunca me esquecerei o dia em que o Senhor me chamou. E sem hesitar eu disse sim. Eis-me aqui. Os anos se passaram, decepções vieram, ferido fui, machucado fui. Deu vontade de olhar para trás, deu vontade de largar o arado e fugir. Eu nunca me esquecerei o dia que o Senhor me chamou. E sem hesitar eu disse sim. Eis-me aqui. Talvez você já tenha se aberto, permitido com que a intimidade de Deus entre você e Deus acontecesse. E Ele já gerou coisas dentro de você. Mas se você está ansioso, nasça logo. Se você sente que você abortou aquilo que Deus gerou dentro de você, coloque isso diante do Senhor. Fala para Ele: Deus, eu quero gerar aquilo que é do céu. Não se esqueça que você é a imagem e a semelhança do Senhor. Você é exatamente aquilo que Ele é. E Ele nos deu uma palavra para multiplicar e encher a terra de pessoas iguais a Ele. Você tem feito isso? Mas valeu a pena. Por favor.
Eu gostaria que você se juntasse com quem cuida de você ou por quem você é cuidado, enfim. Às vezes nós pensamos numa palavra como essa, nós pensamos em algo muito grande quando nós falamos de paternidade, de gerações, de gerar alguém com imagem e semelhança a Deus. Mas essa é uma realidade nossa. Nós vivemos essa paternidade espiritual. Aqui nós temos pais na fé, nós temos filhos na fé. Eu gostaria que nesse momento você se juntasse com seus pais na fé, com seus filhos na fé. Ainda que talvez esse não seja o entendimento total sobre a sua vida. Talvez você esteja começando a entender isso agora. Não tem problema, faça isso por fé. Se junte aí, faça uma roda ou se abrace. Eu gostaria que vocês começassem a orar nesse momento. Comece a orar para que aquilo que Deus tem gerado dentro de você, para que em nome de Jesus, tudo que o Senhor tem derramado sobre a sua vida, comece a orar e a declarar que as pessoas para que em nome de Jesus a imagem e a semelhança do Senhor se alguém nesse lugar ainda ensina no Senhor Jesus sobre a paternidade, ensina no Senhor Jesus sobre a ensina no Senhor Jesus. Quando nós falamos dessa paternidade, eu comecei falando aqui sobre os filhos de sangue, não somente sobre os de adoção. Que nesse momento, você que tem um filho nesse lugar, um filho do seu sangue, um filho adotado, um filho, comece a orar pelo seu filho agora. Mesmo pelas crianças. Se tem alguma gestante aqui, coloque a mão na sua barriga. Comece a orar pela vida do seu filho. Comece a declarar sobre a vida do seu filho aquilo que Deus tem para gerar sobre ele. Comece a orar pela vida dos seus filhos, pela vida das crianças. Que o Senhor te ensine a depositar neles um legado sem peso. Um legado a qual eles vão amar. Se os seus filhos não estão aqui, comece a orar por eles.
que não vai parar em você. Talvez a sua família não conhecia Jesus antes de você, mas declaro que comece a declarar sobre a vida dos seus filhos que nenhuma geração se percará. Pode ser que até aqui clamamos Abba, Pai. Nós somos teus pra sempre.